Deixa eu te explicar uma coisa. Você pode procurar ouvir outras palavras, mas é esse que tem sido o problema hoje em dia. Que, vamos supor assim, você quer chegar num lugar, mas existe uma porta para você chegar lá. Vamos supor que você estivesse parada em um determinado lugar e tivesse 10 portas, tudo igualzinho. Tudo igualzinho. E você queria entrar numa daquelas portas ali para sair num lugar que você sonha sair lá. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O que você ia fazer? Como é que você ia chegar em determinado lugar, entrando por vários caminhos não tem como você entrar em vários caminhos em um só momento. Você tem que escolher, por exemplo, olha para essas portas aqui da igreja. Vocês estão olhando? Dá uma olhadinha nelas, todinhas. É uma só que é para abrir. Essa aqui, não é? Você conseguiria entrar aqui na igreja entrando por todas essas, são 2, 4, 6 portas. Você conseguiria entrar aqui entrando nas 6 portas ao mesmo tempo? Não? Tem certeza? Vocês entram por onde? Pois é esse que está sendo o problema do Evangelho. Jesus, ele disse assim: eu sou a porta e eu sou o caminho. Só que por causa disso aqui, a pessoa está entrando num montão de portas diferentes. E existe uma porta, gente. O Evangelho é um só. Entendeu? Aí a pessoa, você ouve um negócio aqui na igreja, chega lá e isso não dá. Você está querendo entrar em várias portas ao mesmo tempo, não dá. O que eu estou querendo dar um exemplo? Que você está querendo pegar vários conselhos de uma vez só. A perdição que tem acontecido hoje em dia, na vida de muitas pessoas, é isso. A pessoa tem comichão nos ouvidos, ela não consegue ficar num caminho só, um evangelho só, um ensinamento só. Deus, pessoal, ele não é Deus de confusão. Se Deus já usa a internet para falar com todo mundo, para que Deus ia criar a igreja? Pastor, para cada igreja, me explica isso. Como lá no Apocalipse, tem a igreja que o anjo da igreja que é de Laodiceia, o anjo da igreja de Esmirna. Para que Jesus ia criar, gente? Pastor, Deus ia botar no alto virtual. Não, pessoal, entra na internet aí que vai ver uma palavra certinho para a sua vida. Não é isso. Então, as pessoas hoje, infelizmente, tem muitas pessoas saindo da verdade. Elas não ficam de jeito nenhum com aquilo que elas aprenderam no altar. Elas saem ali e esquecem. Aí vem outro evangelho, vem outro evangelho, vem outro evangelho, vem... Você está entendendo? Daqui a pouco a pessoa esquece. É mais ou menos assim, você saiu de manhã, você comeu um tanto durante o dia. Qual foi a primeira coisa que você comeu? Você nem sabe mais o que você comeu. Você comeu tanta coisa, você não sabe nem o que você comeu mais. Assim é o Evangelho. Então a gente não pode ter dificuldade de ficar em um Evangelho. O que Deus quer para abençoar a sua vida, mudar a sua história, está no que Deus vai usar o pastor para falar. Você pode até aprimorar os seus ensinamentos para você amadurecer mais um pouquinho na fé. Mas se você desprezar isso aqui que está no altar, porque Deus ele manda o maná certinho, né? Porque ele mandava o alimento certinho cada dia. Assim é a palavra de Deus, senão não adianta. Por exemplo, se eu tenho como adquirir tanta sabedoria, tanto conhecimento, Deus fala comigo. Por que isso? É porque o demônio está arrumando uns negócios de distração, um montão de coisa para a pessoa sair da palavra. Uns ele tenta impedir de vir para a palavra. É aquela pessoa que não tem força para vir para o culto. Está igual aquele passarinho. Como é que é aquele passarinho? Amanhã eu vou. Então é bem te vir? É bem te vir, né? Que ele fala. Aí ele diz, gente, você não tem boca não, gente. Aí ele pessoal, ela comeram hoje. O pessoal não sabe de nada, sabe de passarinho, sabe de nada. A gente pergunta um montão de coisa, sabe? Então, aquela pessoa que fica assim, amanhã eu vou.
amanhã eu vou, mas ela não tem força para buscar Deus. O inimigo vai só protelando, ela não está entendendo que é um espírito, que é amar, segura, cada dia é uma coisa. Um dia porque eu estava com sono, outro dia porque tinha que fazer não sei o quê, outro dia que não sei o que lá. Jesus falou com a Marta e Maria, né? A Marta e Maria eram duas irmãs. Quando Jesus chegou na casa dela, elas estavam afadigadas, cansadas. Elas estavam trabalhando, não sei se elas estavam fazendo faxina na casa, sei que elas estavam lá, tarefadas, com muitos trabalhos. E aí Jesus chegou lá, acho que foi a Maria, né, que parou para ouvir. O que a Maria fez? Parou tudo que ela estava fazendo, parou a faxina dela lá, parou os pés de Jesus e foi ouvir. E a Marta não, a Marta continuou, limpa aqui, limpa ali, limpa lá, e ela começou a ficar chateada com a irmã dela. Folgada. Eu, Marta, estás afadigada, ansiosa, com muitas coisas. Mas que vai vencer, gente, sem Jesus não tem como. Entendeu? Jesus falou para ela, Marta, estás ansiosa, afadigada com muitas coisas, com muita tarefa. Jesus estando no barco, os demônios já tentou afundar o barco com os discípulos, com Jesus lá dentro. Imagina se Jesus não tivesse naquele barco. O que significa isso? O diabo já tenta afundar a vida da pessoa com Jesus. Imagina sem Jesus. Mas com Jesus ele não consegue. Mas imagina a pessoa sem Jesus, então. Aí que ele faz a festa mesmo. Dança tudo. Entendeu? Faz a festa, bota a luzinha, dança tudo. Destrói a vida da pessoa. Então a gente precisa observar o que Deus está falando. Se alimentar. Não pode sair daqui e esquecer o que Deus falou com você na igreja. Senão não adiantou a gente ir na igreja. Se for na igreja, o pastor pregou o quê? A pessoa esqueceu. Não era para ter esquecido. Isso é uma coisa. Outra coisa que é um problema é quando a gente acha que a gente já sabe, que o nosso pastor não sabe nem o que está falando. A gente já sabe, já conhece a vida. Gente, não é assim. Você pode ser uma pessoa de 100 anos de idade. Se você não conhece o Evangelho, você não conhece nada. Você está entendendo? Jesus disse assim, o meu povo ele foi destruído porque faltou o conhecimento. A gente tem que buscar o conhecimento de Deus, não o nosso não. O nosso já levou meu conhecimento. Para onde o meu conhecimento me levou? Na boca de fumo, para os vícios, só para coisa ruim. Entendeu? Então tem que buscar o conhecimento do alto, da palavra de Deus. Entendeu? A sabedoria humana, a sabedoria que vem do alto, não é isso? Quem dentre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Pelo seu bom trato e as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Vamos dar uma paradinha aqui. Hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre a inveja. A inveja, ela tem dois lados. Ela tem um lado de que alguém está com inveja de você. Ela tem esse lado, alguém está com inveja de você. E você tem que orar para repreender esse espírito da inveja. E ele tem o lado de que o inimigo pode colocar uma inveja em você dos outros. Você tem que cortar isso. Esse sentimento não é de Deus. A palavra de Deus diz que você não deve cobiçar nada do que é de ninguém. Você já viu isso? Nada. Nem mulher, nem homem, nem objeto, nem animais, nada do que é dos outros.
Então, às vezes eu vejo uma pessoa com uma coisinha melhor, eu vejo uma coisa, entendeu? Eu fico invejando aquilo ali, isso é um pecado. Você tem que fugir disso. Amanhã, depois você ora a Deus, tiver que Deus te dá um negocinho melhor, Ele vai te dar, mas nunca tem inveja das coisas dos outros. O que é inveja? Você você desejaria ter aquilo que a pessoa tem, não é legal isso. Você está entendendo? Você deseja estar no lugar do outro. Se você pudesse ser o outro, você seria. Isso não é legal. Entendeu como é que funciona? Eu tenho meu carrinho ali, uma benção que Deus me dá, eu vejo o Getúlio, o Bernardino com um carrinho melhor. Poxa, eu tinha que ter um carro daquele ali. Isso é pecado, gente. Você não agradece a Deus pelo que você tem. Se amanhã ou depois for da vontade de Deus, Ele te dá uma coisinha melhor. Mas nunca inveja nada do que ninguém. Eu tenho essa casa aqui, não. Olha a casa do Getúlio. Se eu pudesse fazer uma casa daquela ali, não faça isso. Entendeu? A inveja não é de Deus. Nem de um lado, quando estão invejando você, nem quando você está invejando alguém. Então, ele está falando aqui, ó. Essa é a sabedoria que vem, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha só a situação. Porque onde há inveja e espírito faccioso, ali há perturbação e toda obra perversa. Tem gente que derruba o outro dentro da igreja por causa de inveja. Sabia que tem gente que tem inveja de pregar o evangelho? Isso é bíblico. Tem gente que fica com inveja de pregar o evangelho. Aí quer ir lá, quer pregar também. Se eu tivesse aqui, eu tento derrubar o outro. Às vezes é na igreja, às vezes é na empresa. Irmão. Até dentro de casa. Os irmãos de José venderam José como escravo. Não é isso? Por qual motivo que venderam José como escravo? Pesquisou o que é faccioso, Natália? Agora você me diz aqui, como é que eu sabia que você está pesquisando isso? Como é que é Deus, né? Como é que eu sabia que ela estava pesquisando isso? Ela me falou, como é que ela me falou se ela estava sentada ali? Eu olhei para ela e vi aqui na minha mente, ela está pesquisando. E tem faccioso. O que é? Não fica com medo, não vou ler tua mente, não. Está me olhando assim, rapaz, daqui a pouco a pastora. Vou até vigiar o que eu penso. Mas tu reparou isso? Eu olhei para ela e falei, ela está pesquisando o que é faccioso. Que a mesma curiosidade que ela teve, eu também tive aqui, saber o que é. Mas eu olhei para ela, eu percebi que ela estava pesquisando. Então, o que é isso? Telepatia? Não, é o Espírito Santo. Então, eu estava curiosa mesmo para saber. Faccioso descreve quem promove divisões, rivalidades ou facções contrárias à unidade da comunidade cristã, por exemplo. É um comportamento associado a um espírito egoísta que causa perturbação e quer. Tem essa parte aí, como é? Que promove divisão. Rivalidade, essa palavra é rivalidade, porque a pessoa, quando ela é invejosa, ela tem essa rivalidade, ela quer ter melhor do que o outro, ela quer fazer igual o outro, entendeu? Então, o que acontece, pessoal? A gente não podemos ser assim, a gente tem que vigiar. Você está entendendo? Então ele está falando aqui, Mas a sabedoria que vem do alto, preste atenção nisso aqui, a sabedoria que vem do alto é primeiramente o que, pessoal? Pura, depois pacífica,
moderada, tratável e cheio de misericórdias e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia? É fingimento. Aquela pessoa que finge bem igual ator, igual atriz. Faz, acontece, nada daquilo. É mais ou menos assim. Eu vou falar a linguagem mais clara. E quando eu ia na igreja eu ficava chateada, porque às vezes falava uma coisa difícil, eu saía de lá e não sabia o que era. Não lá no Pastor Mota, as outras igrejas que eu ia. É como considerar uma pessoa de duas caras. Uma coisa, ela na tua frente ela é uma coisa, por trás ela é outra. Isso é hipocrisia. A pessoa finge ser uma coisa que ela não é. No português, a pessoa falsa. Ela finge ser uma coisa que ela não é. Você está entendendo? A sabedoria do alto é sem hipocrisia, não tem isso. Você é naturalmente o que você é. Ontem a gente estava aqui num encontro, a gente não, ele estava num encontro jovem, e aí eu fui eu fui ali levar a Maria Fernanda, eu estava sozinha com a Maria em casa, que a Maria estava lá em casa comigo ontem. E como eles estavam tudo aqui no culto jovem, eu falei, vou levar ela no pula-pula para distrair ela um pouquinho. Eu levei ela naquela fazendinha que ele tem pula-pula. Pode pular à vontade. Aí eu levei ela, vou levar ela para ela pular bastante. E aí ela brinca e se distrai. Aí depois eu vim embora. Quando eu vim embora, eles tinham ido para lá. Aí ela mandou mensagem, eu voltei para lá para pegar eles. Aí estava a Natasha, estava o Guigui, estava a Yasmin, estava o Enzo, mas quem? A Sofia e a Rosângela, né? E eu cheguei lá, enquanto eu estava conversando tudo, eu sentei lá naquele sofazinho, tem um sofazinho lá para conversar com a Rosângela. E aí eu e a Rose conversando e tal. A mesma coisa que eu sou aqui na igreja, eu sou fora daqui. Você está entendendo? Eu sou normal com a Rose brincando, rindo. Normal, igual eu faço aqui na igreja. Agora eu saio daqui da igreja, eu sou uma coisa. Aí você me encontra na rua. Você está entendendo? Deus me livre, dá amarrado. Depois pastor estranho, sabe por quê? Ou então eu trato vocês aqui de um jeito. Aí eu chego lá no pastor Monte, só porque eu estou na frente de outros irmãos, entendeu? Aí o João chega, o Luciene vem. Mas irmão lá da outra igreja. Uma coisa que eles nem conhecem. Que é isso, gente? Não existe isso. Você está entendendo? Não existe você que uma coisa, outra coisa em casa. Não tem como, tem que ser verdadeira. Então ele está falando aqui, ó. Ora, o fruto da justiça semeia-se em quê, pessoal? Na paz, para os que exercitam a paz. Glória a Deus. Então, a nossa sabedoria, presta atenção, a sabedoria ela tem que ser de Deus, ela não pode ser a nossa sabedoria. Nossa sabedoria erra, falha. Tem que pedir a Deus, Senhor, me dá a sua sabedoria. E para isso a gente tem que vir para a igreja, tem que ouvir a palavra, tem que vigiar esse negócio de você come aqui, come lá, não sei de onde, tem que vigiar isso, gente. Gente, eu estou falando diante do Espírito Santo de Deus. Eu tenho contadinho no meu dedo as pessoas que eu ouço. Sabia? De evangelho, eu tenho contadinho. Pastor Mota, que é o meu pastor, que é o que eu costumo guardar a principal palavra que eu sei que ele é o meu pastor, que Deus usa ele lá. O R.R. Soares, que é o pastor lá é o missionário, pastor lá do R.R. Soares, o pastor Mota, que eu creio que ele é muito usado por Deus. A Joyce Meia, que de vez em quando eu vejo umas mensagens dela, não é que eu fico ouvindo direto, não. Eu ouço a pregação pelo meu pastor, mas de vez em quando eu acompanho umas mensagens, essas mensagenzinhas de texto. De vez em quando vocês veem que de vez em quando eu posto lá, do R.R. Soares, um pequeno videozinho, pequeno, ou mensagem de texto. E eu não acompanho as lives lá do missionário, porque eu já ouço pelo meu pastor.
Mas esses vídeos em pequenininho, pequenos textos, eu sigo ele. Então, de vez em quando aparece lá um postzinho, uma mensagem, aí eu leio. A mesma coisa também a Joyce Meyer, também sigo ela. Então, de vez em quando aparece um... Eu não vejo, se eu falar para vocês que eu fico escutando a pregação dela também toda, não dá. Eu não tenho tempo, eu já ouço lá meu pastor. Mas eu sigo algumas mensagenzinhas dela bíblicas. Entendeu? E outras mensagens que eu vejo, que às vezes eu não falo nada para não ficar puxando uma sardinhazinha que a pessoa... É melhor às vezes a gente ficar quieto, que às vezes a gente fala e a pessoa pensa que é só porque é da nossa família. As outras mensagens que eu costumo ouvir, ler, né, que ela não prega, mas bota pequenos videozinhos, pequenas mensagens lá, é da Natasha. Porque eu creio, não é porque ela é minha filha, mas Deus usa muito a Natasha. Às vezes tem umas mensagens dela muito fortes, fico olhando assim. Jesus só usou ela, entendeu? Essas pessoas não tem mais, não escuto mais ninguém. É assim que eu vivo. Agora fica ali, eis que Deus mandou dizer. E TikTok, que não sei dizer. Irmão, daqui a pouco eu não sei nem mais quem eu sou. Entendeu? Não sei nem mais o que eu sou, o que eu estou fazendo. Não é assim não. Tem que vigiar nessa vida. Agora vamos lá, preste atenção, que agora, para mim, na minha opinião, é forte essa palavra que Deus botou no meu coração para me entregar hoje. Mas se você entender, ela vai ser forte para você também. Se você não entender, ela vai ser fraca. Depende do seu entendimento. Glória a Deus. Lá no livro de... Porque às vezes, preste atenção, pessoal. Você está vindo aqui na igreja, que evangelho forte, o que o apóstolo Paulo fez, não é isso não. Deus está falando aqui para você não cair numa furada. Deus está te ensinando que antes de você errar o alvo, Deus já te avisa antes, para você não cair naquilo ali. Porque Ele sabe o que vai estar te fazendo bem, o que não faz. Ele vai orientar você. Ontem eu escrevi uma mensagem, era umas 10 horas da noite. Vocês viram uma mensagem que eu escrevi lá sobre não andar no caminho do ímpio? Vocês viram lá? Hoje de manhã o João estava falando não sei o que para mim. O que você falou, João? Eu andei no caminho do ímpio, sei lá. Eu acabei andando, não, tu não falou isso não. Eu acabei sentando na roda escarnecedora, não foi o que você falou? Aí eu olhei para o João assim, para mim ele estava falando da mensagem que eu preguei ontem. Falei, João, você ouviu a mensagem que eu preguei? Não ouvi não. Falei, olha aqui, eu preguei essa mensagem, era 10 horas. Eu não sabia que ele... Para mim ele tinha ouvido, porque ele estava falando a mesma coisa que eu botei lá. Aí eu falei, tá vendo como é que Deus avisa antes? Ou seja, vou resumir aqui, Deus já sabia que ele ia sentar na roda de cabeça. Se ele tivesse visto a mensagem, ele não tinha sentado na roda dos cabeceiros. Você está entendendo? Que Deus avisa antes. Eu não sabia que ele ia sentar na roda dos cabeceiros. Como é que eu escrevi aquilo ali certinho? Como é que eu escrevi aquilo ali certinho? Eu não sabia. Foi Deus que me usou para evitar que ele se sentasse lá. Mas só que ele não viu a mensagem e acabou sentando ali. É mais ou menos assim. É igual agora. Eu não sabia disso. Escrevi a mensagem. É igual agora. Como é que eu sabia que a Natasha estava pesquisando isso aqui? Então tem coisas que Deus está te avisando antes. Você está entendendo? O Espírito Santo já sabe da tua vida. Então você não pode ser aquela pessoa que cai. Meu Deus, agora fala comigo. Irmão, por que você não ouviu antes de cair? Você tem que ser uma pessoa que ouve antes. Jesus vai falar, se você for por aqui na direita, ele tem um buraco, não vai. Você está entendendo? Opa! Não vou pela direita, eu vou pela esquerda, tem um buraco ali. Você evita os buracos. Você evita as quedas. Quando você dá ouvido a Deus e guarda o que Ele falou, você está evitando as quedas, que Ele vai te mostrar antes de você cair. Não é depois, porque cada vez que a gente cai para levantar é uma batalha, irmão. Entendeu? Então você tem que ficar atento. O Pedro, Jesus falou para o Pedro, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes mas tu me negarás. Pedro, eu? Ruim.
Entendeu? Jesus já tinha avisado antes. Mais ou menos assim, Pedro, tu vai cair nessa tentação. Não, eu não. Aconteceu certinho como Jesus falou. E quando Pedro ouviu o galo cantando, que ele lembrou das palavras de Jesus, ele saiu dali e chorou amargamente. Quer dizer, ele podia ter evitado aquele choro amargamente, sim ou não? Mas ele deu mole. Ele não ouviu a voz de Deus antes. Então você tem que aprender a ser uma pessoa que você ouve e se prepara antes. Você não chega a cair no buraco, por que eu caí? Porque Deus também não vai deixar. Deus enxerga tudo. No mundo espiritual, Deus sabe tudo da sua vida e sabe, inclusive, o que o demônio tem armado para você ali na frente. Você não sabe, mas ele sabe. Ele escuta as conversas que você não escuta. Ele vê aonde que o demônio está, quem ele está usando para tentar te destruir. Deus vê isso tudo, gente. Você não vê. Você vê a casquinha do lado de fora. Jesus não, Jesus vê lá dentro. E às vezes as casquinhas mais bonitas do lado de fora. Entendeu? Então você tem que observar isso. Então ele está falando, vamos lá. Para mim, essa palavra é uma bênção. Agora vai depender muito de você. Entender. E aceitar. Porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte: como andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Se a pessoa não tiver de acordo, ela não tem como andar junto com Deus. Você está entendendo? É como quando o pastor está pregando uma coisa, eu não concordo com o pastor está pregando. Não é possível, só pode ser piada. Não, irmão, para com isso, é um espírito. Desculpa falar, porque tem horas que eu até procuro pregar sério, para o pessoal levar a sério e não levar na brincadeira. Mas o seu pastor é um pastor ou é um pintinho? Porque tem gente que o diabo vai jogar piada. O teu pastor não é um pintinho, ele é um pastor, irmão. Se Deus não pudesse usar o pastor, ele tinha tirado o pastor e botado o outro. Você está entendendo como é que funciona? Deus não vai deixar estragar a obra dele. Deus não vai deixar. Você está entendendo? Estragar a obra dele. Hoje de manhã, eu tinha umas irmãs aqui na igreja, né? Que essas irmãzinhas, elas... E já teve outras irmãs também que aconteceu isso também. Outros irmãos. Já teve alguns irmãos que saiu daqui, foi para a igreja X, foi para outro. Depois chegou aqui, minha pastora. Tem palavra, não que é só aqui que é assim, não. É muito difícil. Que explica direitinho, que a gente entende direitinho igual aqui. E aqui as coisas acontecem, a gente vê que a senhora ora, as coisas acontecem, mas porque tem palavra, gente. Você está entendendo? Se o pastor fosse um pintinho, isso não ia acontecer. Então tem que parar com esse negócio de piada. O pastor já não fica piada, o pastor nem sabe da tua vida, o pastor vai ficar perdendo tempo de jogar piada. Você está entendendo? Olha, eu vou te falar um negócio para você. Se eu fosse uma pastora de piada, eu já tinha desistido. Então acho que eu vou pagar o preço de ser uma pastora, eu vou ficar jogando piada. Pelo amor de Deus, sabe o que é o preço que o pastor paga? Para cada mensagem dessa que sair, você sabe o preço que ele paga? É coisa séria. Então a gente tem que pegar e guardar no nosso coração e levar a sério, concordar com Deus. Oi, mãe, Deus abençoe. A paz do Senhor. Vamos lá, pessoal. Eu vou deixar vocês procurando. Eu vou rapidinho ali na volta, tá?
Marcos 8, 22. Ô mãe, Deus abençoe, a paz do Senhor. Vou estar mandando a paz do Senhor para os aquarianos dela. Marcos 8, 22. Acharam aí, pessoal? Marcos. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia, pessoal. Acabei de chegar aqui e não achei. Vamos lá. Marcos, né? 8. Gente, isso aqui é muito sério. Marcos 8. Pastor, a senhora já tinha premeditado essa mensagem? Não. Eu cheguei, até estava falando com o João, que eu acabei de chegar praticamente junto com vocês agora, para resolver um negócio. Só que quando eu fui em casa rapidinho tomar um banhozinho para me descer. Quando eu estava tomando banho, no meio do meu banho lá, eu estava orando a Deus, falando com Deus na minha mente, né? Deus foi e me deu essa mensagem. Então, lá no Marcos 8, versículo 26, acharam aí, pessoal? Não, 22. Marcos 8, 22. Acharam? Olha o que ele está dizendo aí. A cura de um cego de Betsaida, não é isso? Que está aí? A cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida e trouxeram um cego e rogavam-lhe que lhe tocasse. O homem era cego, não enxergava nada. O que eu queria que você entendesse é que existe dois tipos de cegueira. Existe uma cegueira física e existe uma cegueira espiritual. A espiritual, a física, é quando você não enxerga no mundo físico. Você não consegue enxergar nada no mundo físico. E a espiritual, você não consegue enxergar as coisas espirituais. É quando uma pessoa ela não consegue enxergar dentro do mundo espiritual. Você está entendendo? E nós temos que estar pedindo a Deus para que Ele venha ampliar, né, abrir a nossa visão espiritual. E quando você não enxerga espiritualmente falando, você não conhece, porque o nosso inimigo, ele é invisível. Você está entendendo? É um espírito, são espíritos malignos. Há boatos
que pessoas já viram o demônio, né? Tem pessoas que dizem que já viram. Ah, mas ele tem um chifre, ele é feio, tem uma capa. Natasha, leva um pouquinho já. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Por que o demônio tem chifre? O demônio não era para ter chifre. Dizem que tem, mas não era para ter. Por dois motivos. Primeiro, porque ele era um anjo. Eu nunca vi um anjo dizer que um anjo tem chifre. Eu ouvi dizer que o anjo tem asa. Ele não era um anjo. E caiu do céu, um anjo decaído. Aonde ele arrumou um chifre? Não tem. Virou um unicórnio, então. Se ele fez um galo, foi um galo, não foi dois, mas dizem que os quem. Não sei se caiu Não, porque não, gente, não tem como. Ó, eu posso mostrar para você em dois sentidos como ele não tem chifre. Primeiro, que ele era um anjo decaído. E segundo, que você já ouviu falar que o demônio, ele tem uma esposa, uma namorada? Então, onde ele arrumou aquele chifre? Você tá entendendo? E onde está essa pessoa que descobriu ele? Você tá entendendo? O diabo já foi casado 50. Com quem? Com a diabo? Com a diabetes. Ah! Ele teve até uma filha. A mentira. Ele é o pai da mentira. Tá certo, mas ele não tem como, porque ele sendo um espírito, nem mulher não tem para dizer que ele arrumou um chifre, entendeu? Então as pessoas falam isso. Gente, aqui a gente aprende cada coisa, né? Mas é verdade, dizem que viu ele, que ele tem um rabo, que ele tem aqui, eu já vi um anjo com rabo, eu nunca ouvi falar que tem anjo com rabo, com chifre. Oi? Ô João, ele pode ter até ficado horrível, deformado na queda, mas não arrumado um chifre e um rabo na queda. Você está entendendo? Não tem como. Não tem como. Então, tem pessoas que já viu ele, diz que já viu ele, é assim, é assado, mas gente, deixa eu te explicar, um espírito maligno, um demônio, ele é um espírito. E você não vê espírito. Você está entendendo? Ele é um espírito sem corpo. E outra coisa, aquele corpo com rabo, já onde ele arrumou aquele corpo? Se ele é um espírito sem corpo. Porque ele não entrou como cidadão legal da terra, pelo ventre de alguém. Não, ele foi lançado lá do céu aqui na terra. Então ele não tem um corpo, ele não possui um corpo. Por ele não possuir um corpo, você não tem como ver ele. Só tem uma maneira de você saber que ele está agindo na sua vida. É você conhecer as estratégias dele. Você enxergar no mundo espiritual. E para você enxergar no mundo espiritual, isso só com a palavra de Deus. Você nunca vai conseguir. Agora, se você começar a ouvir a palavra, ficar atento ao que Deus fala, quando você vem aqui na igreja, Deus usa o pastor para falar onde que ele está agindo na sua vida, onde que o diabo está agindo na sua vida. Se ele estiver agindo para te atrapalhar, Deus vai me usar, vai usar o pastor para te falar aonde ele está agindo, porque você não está vendo, você não tem como ver ele. Estão entendendo direitinho? Mas no mundo espiritual você vê ele. Mas como? Quando você tem a palavra, você vê. Um dia eu estava sentada aqui, esse negócio aí do celular ali, você pode achar que é uma brincadeira, mas isso não é uma brincadeira. É o que eu acabei de falar, que eu sabia que a Natasha estava mexendo. Porque veio uma irmã aqui com a filha dela. E trouxe ela trouxe a filha para me orar. E a filha tinha um espírito maligno na filha. Estava mesmo, a menina estava manifestando. Não sei nem se tu estava com esse culto. Aí sentada ali, a filha, e o demônio usando a menina. Aí tá, ela trouxe. Aí eu tô olhando, tô vendo. O demônio rindo, estou fazendo culto aqui.
Estou quieta olhando para ele. Daqui a pouco ele sai. Daqui a pouco, quando terminar o culto, vou mandar amarrar e ele vai sair. Aí tá, terminou o culto. Ela chegou aqui na frente, pastora, eu trouxe minha filha para você orar por ela. Aí o que aconteceu? Quando eu ia orar pela menina, o Espírito Santo falou no meu coração, não ora a menina, ora a mãe. Mas a mãe estava normal, gente, sentada ali normal. Quem estava daquele jeito era a menina, não era a mãe. Aí, quando eu ia orar de novo o demônio falou uma coisa. Não, ora a menina, ora a mãe. E eu olhei para a cara da mãe, a mãe normal, assim, me olhando, a menina manifestada. Eu falei, tá bom. Aí eu falei para ela, vou fazer uma oração pela sua filha, mas posso fazer uma oração por você também? Ah, pode, claro. Aí eu botei a mão na cabeça da mãe e eu repreendi todo espírito maligno e tal. Quando eu botei a mão na cabeça da mãe, a mãe que estava aparentemente boazinha, a mãe manifestou um espírito na mãe. Aí eu expulsei aquele espírito, nunca mais eu esqueci disso, eu expulsei da mãe. Quando eu terminei de expulsar, que eu abri o olho, a filha estava boazinha. Deu uma noção da mãe e saiu da filha. Agora, por quê? Que o demônio estava na filha dela, por causa dela, eu não sei. Alguma coisa que ela andando fazendo, entendeu? Que o bichinho pegou a filha dela por causa dela. E quando eu expulsei dela, saiu das duas. Então o problema estava onde? Vamos ver se você entende tipo de matemática. Então o problema estava onde? Na mãe ou na filha? Agora tu me diz, se Jesus não me mostra isso no mundo espiritual, fisicamente, falando assim, humanamente, eu jamais ia imaginar. Eu ia imaginar por quê? Porque quem estava manifestado era a filha, não era a mãe. Eu não tinha como eu saber aonde que o demônio estava agindo. Se Deus não me mostrasse, eu não ia saber. Talvez eu ia orar a filha, sai em nome de Jesus, sai, não ia sair, porque eu trouxe o negócio mesmo estava na mãe. Estão entendendo? Sim ou não, gente? Então, o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Existem dois tipos de cegueira, uma física e uma espiritual, e a gente precisa pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais, senão você não enxerga onde que o bichinho está vindo, por onde ele está vindo. Às vezes ele vem por um pensamento. Tem gente que não bebe, não fuma, não cheira, não faz nada assim, humanamente falando, de errado, mas o diabo está na vida da pessoa, porque está no coração. Hoje eu estava falando sobre um rapaz, meu filho, ele trabalhava numa lanchonete, ele vendia batata, lanche, essas coisas. Ele trabalhava quando ele era mais novo, antes dele conhecer a Fernanda, rapazinho ainda, ele trabalhava numa lanchonete. E ele se dava muito bem com o dono daquela lanchonete, era amigão dele. E esse homem, ele tinha a mulher dele e tinha um filho, o único filho deles. E esse casal era evangélico. Só que o filho dele não tinha amizade, não tinha assim, não era de sair de casa, não tinha amizade, entendeu? Assim, amizade assim fora. E o menino ficava dentro do quarto, ia para a igreja com os pais, mas ficava só dentro do quarto. E os pais não desconfiaram de nada. Por quê? Porque, humanamente falando, tranquilo, menino. Não bebia, não fumava, não cheirava, não tinha amizade errada. Não vivia saindo, dando dor de cabeça a eles. Da igreja para casa, entendeu? Então ele desconfiava. O filho vivia no quarto. Isso aqui, ó. Aí foi passando o tempo. Chegou um dia que esse menino, já rapazinho, né? Já assim, uma certa idade, já se tornou um jovem, e chegou perto da mãe e chegou perto do pai. Eu queria conversar com você. Ele, não, o pai e a mãe foram conversar com ele e tal. Olha, eu conheci uma pessoa. Os pais dele até se assustou, mas como?
Você não sai de casa, não tem amizades. Ah, não, mas eu conheci uma pessoa pela internet. Inclusive, a gente já somos amigos e conversamos há muitos anos. Gente, presta atenção. O demônio, ele tem as estratégias dele de vir até você. E o demônio, lê o livro Impacto, que você vai ver só uma coisa. Ele Impacto não, desculpa, estou confundindo os livros aqui. Campo de batalha na mente. Ele procura alcançar territórios na sua mente, implantando os pensamentos, troço errado, aos poucos. Aos pouquinhos ele usa alguém para ir te corrompendo, as maus conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você ouve, você tem que ter muito cuidado. Diabo disfarçado, gente. Ele é terrível. A Bíblia diz que lobos em pele de cordeiros. Aleluia. O pastor Mota fala, agora macia, gostoso. Ai, não sei o que, para lá, não sei o que. Eu pego, cuidado, irmão. Vigia, você tem que vigiar. Se soubesse o ônibus que o diabo tem em você para te destruir. O rapazinho, como não bebia, não fumava, não cheirava, não tinha muitas amizades fora, ele vem por aquilo. Aí o rapaz falou, não, ele já se conhece há alguns anos, era muito tempo, desde jovenzinho que ele já vinha conversando com essa pessoa. E aí esse rapaz falou assim, a gente está querendo começar a namorar e tal, mas eu vim falar com vocês. Aí os pais, mas quem é a menina? Quem é a moça? De onde ela é? Não era moça. Entendeu? A questão é essa, não era uma moça, era um rapaz. Aí os pais, que eram da igreja, não, meu filho, o que é isso? Não, isso aí é coisa do inimigo. E o garoto não aceitou. Mãe, não adianta, eu já conheci desde novinho, a gente está decidido. Foi anos ali, Satanás trabalhando na mente daquele jovem, anos. Quando ele chegou a falar com os pais, o demônio já tinha se acomodado no coração dele. Quer dizer, o menino não bebia, não fumava, não cheirava, mas ele tinha um pecado no coração. Mesmo que ele ia para a igreja com aquele pecado, ia embora com aquele pecado. Por isso que você tem que lutar com Deus para se livrar do erro. Senão aquilo ali vai ficando, vai dar filhote. Você está entendendo? O salário do pecado é o quê? A morte. Foi o que aconteceu. Porque ele peitou o pai e a mãe e falou, não, então se você não aceitar, eu estou indo embora, vou morar com ele. Eu decidi. Ele saiu de casa, foi morar com o menino. E o meu filho falou, mãe, ele e o pai dele na igreja, ele era uma pessoa de Deus, o pai e a mãe. Depois os pais dele perdoou ele e foi orando, fazendo campanha por ele, entendeu? E de vez em quando, e cuidava, ajudava dele ainda. Mas quando foi um dia, esse rapaz começou a sentir uns sintomas esquisitos. E pai é pai, não é isso? Não, filho, vamos tratar dessa saúde. Vira e mexe, o pai ia lá, pegava ele de carro, levava no médico. Aí levava no médico, não sabia direito o que é, até que um dia o pai, não, vamos ver uma clínica aí, porque tem que cuidar dessa saúde. E o pai foi, pagou uma clínica lá. Daqui a pouco veio o médico, é AIDS. O menino morreu, novinho. Eu lembro até hoje que o Igor chegou lá, me deu uns arrepios quando o Igor falou, porque o Igor falou, mãe, tem que ver o desespero para os pais dele, que era filho único. E ele falou que esse amigo dele ficou muito mal, entrou em depressão, nem para a igreja não estava tendo força para ir, porque perdeu o filho dele. O diabo veio por aqui. Você está entendendo? Ele tem as estratégias dele, você tem que vigiar muito. Entrou no coração daquele rapaz, tem um troço, que às vezes é um negócio que está no coração da pessoa, a pessoa tem que mudar de ideia. Você está entendendo? Porque o salário do pecado é a morte. É a mesma coisa quando a pessoa encasqueta uma coisa na cabeça, que aquilo ali não é errado.
Você está entendendo? O caminho que ele pegou estava errado, sim, só que ele achou que estava certo. A Bíblia diz: como andarão dois juntos se não estiver de acordo? Pastor, como é que você sabe que está errado? É bíblico. Se está escrito na Bíblia, é errado. Você está entendendo? Sim ou não? Então a gente tem que vigiar. Aí é uma cegueira espiritual, que esse menino não enxergava que o bichinho veio por ali, nem os pais enxergaram. Você entendeu? Então ele está falando aqui, vamos lá. E chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogavam-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, ele disse: ó, vejo os homens, não é isso? Pois os vejo como árvores que andam. Jesus deu um toque nos olhos dele, ele não enxergava nada. Agora ele passou a enxergar, mas tudo torto, distorcido ainda. Às vezes você vem para a igreja, não logo de cara que você enxerga as coisas, não. Cada vez que você ouve a palavra e vai entendendo, é como se fosse um colírio nos seus olhos espiritual. Vai limpando cada vez mais. Você está entendendo? Você vai enxergando cada vez mais. Então esse homem deu o primeiro toque, ele não via nada, ele já estava vendo alguma coisa. Mas ainda não era tão claro assim como deveria ser. E Jesus, como viu que ele via, ele enxergava tudo torto ainda, porque o homem parece uma árvore. Já viu a árvore andando? Quando ele falou isso, Jesus falou: o quê? Árvore que anda? Esse cara não está bem ainda não. Hã? Às vezes Deus faz isso. Você vem para a igreja, Deus dá o primeiro toque, mas aí ele vê que você está enxergando tudo errado, tudo torto. Aí o que ele faz? Eu vou ter que dar um segundo toque se a pessoa enxergar melhor. Ela ainda não está enxergando direito. Aí o que ele fez? Ó? Depois tornou a pôr as mãos nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou o quê? Restabelecido. E já via ao longe distintamente a todos. Aí sim, ele enxergou de longe, não, aquele lá é o Getúlio que está vindo lá. Jesus falou: quem é aquele lá? O Getúlio. Então, parece com árvore? Não, senhor. Então, tá de calça comprida estava andando naquela época, não existia calça comprida, né? Sei lá, está de roupão azul. Então Jesus olhou: agora ele está enxergando bem. E existe isso no mundo espiritual. Os seus olhos vão se abrindo, você vai enxergando. Então era isso. Entendeu? Você vai enxergando. E você vai ficando uma pessoa sábia. Não é mais qualquer coisinha do diabo que derruba você. Você foi liberto, Jesus deu um toque, você agora enxerga, você vê. Mas quando você está liberto, você tem que ter cuidado, porque o diabo vai fazer de tudo para te cegar de novo. A Bíblia diz que, acho que não sei se é no livro de Romanos ou Gálatas, acho que é Romanos. Ele está falando assim, que a gente não deve de novo voltar ao jugo da servidão, não é isso? Se você já foi livre, você não deve voltar para o jugo da servidão. Da onde Jesus já tirou você. Você é uma pessoa livre. Você tem ideia de como que você é liberta? Você vê o que você vê, é uma felicidade, gente. Tem muita gente aí que... Às vezes tem pessoas com 200 anos de evangelho e não enxerga o que você enxerga. Não foi o que Jesus falou para ele?
Bem-aventurados sois vós, falou para os discípulos, né? Porque vede que vós vedes, e ouvis o que vocês ouvem. Em verdade, vos digo que muitos reis, muitos profetas quiseram ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Você está entendendo? Às vezes tem pessoas aí maduras de idade, você está pensando que idade tem alguma coisa. Idade não quer dizer nada, não. Vem esse senhorzinho aqui, cabecinha branquinha, igual essa cadeira aí, ó. Eu estou tentando pregar para ele, tadinho, que ele está todo escangalhado de boleto, ele não deixou eu pregar para ele. Ele começou a pregar para mim as cães de sabedoria, né? E que eu tinha que dar suco, dar um álcool para o pessoal, que no caso seria o vinho, né? Não, aí não se serve. Se está escrito na Bíblia vinho, é vinho, com álcool. O cara com a cabecinha assim, branquinha assim, ó. Olha o que ele está me ensinando. Mas tem uma passagem que fala que o cego, aquele cego que fica na cobra. Aquele passagem sobre isso. E outra coisa, eu fiquei com dó dele, é que se um cego guiar outro cego, os dois caíram na cobra. O cego fica caminhando em círculo na cobra. Uma passagem que fala. Então, o que acontece? Eu percebi uma coisa naquele homem, que ele estava naquela situação difícil ali, tadinho, que ele estava com uma dificuldade, né? Ele não era curado, não foi curado antes, porque ele não gosta de ouvir. Eu fui tentar dar uma palavra para ele, que Jesus já deu a saúde a ele, ele queria pregar para mim o tempo todo. Depois, no final, ele não tem como a gente marcar um gabinete para a gente fazer mais. Como é que é? Não, aquele negócio. Para a gente aprender junto, tipo um debate com a palavra. Não, irmão. Não tem gabinete para ficar debatendo a palavra. Não tem tempo para isso, gente. Desde eu orar pelos enfermos, a pessoa que está sofrendo, vai ficar lá, doideira. Então, o cara cabecinha branquinha, tentando me ensinar tudo errado. Sabe por quê? Ele tem uma certa idade, mas ele não vê como eu vejo. De repentemente, ele não recebeu o toque de Jesus. Mas não que Jesus seja mau e não quis mostrar para ele. De repente, ele não quis. Porque tem gente que eles não querem aprender, só querem ensinar. É o sabichão. Ele já sabe tudo. Não precisa nem que eu já sei. Não, porque na Bíblia está escrito. Não quer pegar de Bíblia para mim, rapaz? Eu estou 10 anos na igreja, entendeu? Já fiz doutorado, já estudei a Bíblia, já não sei o que. Quer dizer, a pessoa não tem como você ensinar nada a ela. Ela não é ensinável, ela acha que já sabe aí. Ela não é humilde para aprender, fica sofrendo. Felizmente, entendeu? E esse homem, aconteceu isso, ele estava livre, é igual você está livre, agora você é livre, você enxerga. Cuidado para você não cair. Quem está de pé, cuide para que não caia. Você enxerga, você não tem necessidade de cair numa cova. Né? Agora olha o que Jesus falou para ele, vamos lá. Ele disse assim, ó. Depois, não, lá no 26. E mandou para onde, pessoal? E mandou ele para a sua casa. Vai para a sua casa, não é isso que ele falou? E mandou para a sua casa dizendo, não entres na aldeia. Da onde Jesus tirou ele? Da onde Jesus tinha tirado ele? Pode falar, da aldeia. Jesus tirou ele da aldeia. Jesus libertou ele, mas o que Jesus falou? Não entra mais lá. O que significa isso? Você nunca deve voltar para um lugar de onde Jesus já te tirou. Ele estava cego, tinha alguma coisa naquela aldeia que cegava ele. Você está entendendo? Às vezes era uma amizade, era alguma coisa ali que fazia mal, que cegava ele, que fez mal para ele. Jesus restaurou a visão dele, mas falou para ele, não entres mais nessa aldeia. Então, no lugar da onde Jesus te tirou, você não
não deve voltar atrás. Isso não deve voltar para lá. Seja um vício que Jesus tirou da sua vida, seja um lugar que Jesus tirou você, seja um ciclo de amizade que Jesus já te tirou de lá, seja um relacionamento que Jesus tirou. Se você orou, meu irmão, não é. E outra coisa, eu vou falar uma coisa que eu quase não prego aqui, mas eu vou ter que falar porque é verdade. Quando Jesus fala, bem-aventurados que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se assentam na roda dos escarnecedores. Gente, me ajuda aí, só eu faço ali. Dois, todo mundo quer. Dois, todo mundo quer. Misericórdia, você tem boca, gente? Não é? Ninguém fala. Vamos ver se na terceira vez vai funcionar. E nem se detém no caminho dos... Não, agora é dos pecadores. Agora é dos pecadores. Ah, pelo menos você falou. Gostei, pelo menos você falou. Pô, você quer que fala? Então, o que acontece? Por que Jesus falou isso? Irmão, você falar com uma pessoa, evangelizar uma pessoa que ela vive no pecado, ela vive errado. Quem são os ímpios? Tu vê que, ó, presta atenção nisso. Bem-aventurados que não andam no caminho dos ímpios. É uma coisa. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. É outra coisa. Nem se detém no caminho dos pecadores. É outra coisa. Então me explica isso aí. Os pecadores são as pessoas que você sabe que a pessoa vive em pecado, que você não conhece Jesus, está no mundão. Os escarnecedores é aquelas pessoas zombadoras, sabe? Que zombam, que, né, calazar, não respeitam ninguém. Zombadores são assim. Eles não respeitam ninguém. Eles estão fazendo um negócio ruim com você, você vai falar e ainda debocha da tua cara, sabe? Então, zombadores não respeitam ninguém. Você deve zombar dos outros. E os ímpios? Pecadores a gente já sabe, zombadores. E os ímpios? Quem são os ímpios? Dentro e fora da igreja. Isso aí não é os pecadores, não. Você tem que ver se quem você se relaciona. Assim, relação, não estou falando de intimidade, não, estou falando de relacionamento normal. Se aquela pessoa vive na palavra de Deus. Ímpio é aqueles que eles cometem impiedade. Isso aí não significa ser uma pessoa do mundo. Tem uma pessoa da igreja que comete impiedade. É só ela não vive piamente na presença de Deus. Ela não vive na obediência. Ela é um irmão, uma irmã muito legalzinha, brinca, ri, mas você vê que ela não obedece a palavra. Pastor, o que significa isso, irmão? Ame o seu próximo. Ame o seu inimigo. Você tem que aprender isso. Você vai tratar a pessoa bem. Mesmo a pessoa sendo como pecado. Mas não fica ouvindo essa pessoa. A paz do Senhor, Deus abençoe. Assim, não começar sobre nós, uma planta, tudo bem. Mas cuidado com os conselhos dela ou dele. Que o diabo ele planta um pensamento errado em você. Você está bem. Lembra do joio do trigo? Que a Bíblia diz que veio que veio um inimigo durante a noite, escondidinho, plantou um joio no meio do trigo. Assim é você é um trigo. Você é um trigo liberto. Sabe o que é isso? É um trigo. Cuidado para não vir um joiozinho disfarçado de trigo e implantar um joio em você. Porque quando o demônio usa uma pessoa disfarçadamente para implantar um pensamento errado em você, te afastar da presença de Deus. Eu vou te ensinar uma coisa, se você quiser aprender, você vai aprender, vai ser para o seu bem. Se você não quiser, para de ouvir a pessoa
que tem uma fé abaixo da sua, começa a ouvir a pessoa com uma fé maior do que a sua, você vai cair se você ficar ouvindo o pecador. Porque eles já são pecadores, já são ímpios, eles não vivem na palavra. O que eles têm para te dar? O que eles têm para te oferecer? Me explica isso. Se eles mesmos não estão no caminho certo. Vocês estão entendendo isso? Então, cuidado, quando Deus está falando que não entre mais na aldeia, se Deus tirou alguma coisa de você, você orou, Ele tirou, não volta atrás. Seja uma amizade, seja um relacionamento, seja um vício, seja um lugar que Deus te tirou, não volte. Sabe por quê? Olha o que está escrito lá no livro de Mateus, vamos lá. Você tem que ver quem você ouve, quem você anda, cuidado. Não vá nessa, o inimigo, ele é muito astuto, ele enganou a Eva, gente. A Eva, ela não tinha pecado nenhum, ela estava purinha ali. Gente, não tem ideia o que é isso? Ela estava purinha. Como é que ela se deixou enganar, gente? Ela enxergava. Ela andava com Deus. O mal de muitos cristãos hoje em dia é exatamente esse. Eu sou de Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu enxergo, então eu não vou cair. Então por que a Eva caiu então? Se ela enxergava, ela estava com Deus. Mesmo assim ela se deixou enganar pelo diabo. A própria palavra diz que ele é sagaz, ele é astuto. Então você pode ter 300 mil anos de evangelho, se você não vigiar, você vai cair. Você está entendendo? Por isso que o apóstolo Paulo falou, quem está de pé, lute para que não caia, porque não vem tentação, senão ele vem com as coisinhas dele, vai implantando aquela maldadezinha dele em você, sem você perceber. Quando você percebe, você já está contaminado. Eu não sei como te explicar isso. Eu só sei pregar, explicar, eu não sei. Mas por quê? Porque, irmão, eu vivo assim. Eu brinco, eu me dou com todo mundo. Falo só de vocês aqui não. Brinco, se eu tiver que brincar com uma pessoa, falar, tratar bem, não, uma pessoa que bebe. Já viu? Vocês já viram eu falando pessoa que bebe, aquelas coisas, já viu? Eu me dou com todo mundo. Entendeu? Me dou com todo mundo. Eu converso com todo mundo, eu oro, porque eu tenho o dever de amar a todas, mas deixar entrar aqui, ó, escutar, ouvir, é diferente. Isso aí só uma pessoa que está, ó, uma fé mais madura que a minha. Menos do que eu já tenho eu, gente. Você está entendendo? Não dá. Já tem eu. Você quer ser maduro com Deus? Começa a ouvir pessoas que estão firmes com Deus. Não fica escutando pessoa que está no erro, pessoa que você vai olhar para a sua vida e muitas das vezes as aparências enganam, tá? Cuidado, as aparências enganam, porque na época de Jesus, quem olhasse para os saduceus, fariseus, mestres da lei, parecia que era santo eram eles, que Jesus e discípulos eram tudo impostor. Mas era o contrário. Era o contrário. Você está entendendo? Você tem que vigiar muito. Olha lá no livro de Mateus que está escrito, para a gente encerrar, para a gente ir embora, pessoal. Mateus 17. Vigia, gente, que você deixa entrar no seu coração. Guarda as portas do seu coração. Não é isso que está escrito na Bíblia? Pastor, como eu vou guardar as portas? Você que tem que guardar para ver quem entra por ela. Você já viu numa festa? Festa assim que tem naquele salão de festa? O pessoal fica tudo ali na porta, guardando. Porque só entra lá quem tem o nome, quem foi convidado, não é isso? Eles ficam guardando. Se vier um estranho, uma pessoa que não está ali no nome, eles não deixam entrar. Você tem que ser assim, você tem que vigiar. Peraí, o diabo está tentando vir por essa pessoa aqui, ou por esse. Gente, você tem que vigiar. Entendeu? É meio complicado eu explicar isso para vocês, porque eu sou uma pessoa que eu procuro amar, não é fingir não, eu procuro amar todo mundo.
Então, se eu tiver que orar por você, eu vou orar. Se tu me ligar de madrugada para me orar por você, eu vou orar. Mas eu tenho muita minha vida lá em cima. Eu vigio muito com o negócio de amizade. Eu vigio muito essas coisas. Ouvir, eu procuro sempre ouvir um Espírito Santo, uma pessoa mais madura na fé do que eu. Você está entendendo? Que é bobinhazinha que está precisando aprender aquela coisa, então já tem eu, gente. Você está entendendo? Então, ele está falando aqui, ó. Lá no Mateus 15, deixa eu ver se aqui. Lá no Mateus 15, versículo 13. Mateus 15, 13. Amém? Acharei? Ele está falando assim. E ele, porém, respondendo, lhe disse-lhe: toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Vamos dar uma paradinha aqui? Lembra da aldeia? Deus achou que você não voltar mais? Toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Tudo que Deus tirou da sua vida, você orou, mas Ele não tirou. É porque se não foi Deus que plantou, Ele vai arrancar. Você está entendendo? Foi um relacionamento que você tentou, não deu certo. Deus tirou. Se Deus tirou, se fosse dele, Ele não teria arrancado. Porque Ele está dizendo que toda planta que meu Pai celestial não plantou, se não foi Ele que plantou, será arrancado. Se Ele arrancou, é porque não é dele. Vocês estão entendendo? Pode ser uma amizade. De repente, uma amizade na sua vida que Deus já tirou da sua vida. Mas é só uma amizade, não tem nada a ver. Mas se Deus tirou toda a planta que meu Pai celestial não plantou, se Ele arrancou da sua vida, é porque não era para si. Talvez aquela amizade ia te fazer mal. E você está tentando voltar. Mas Ele falou para não entrar mais na aldeia. Aquilo que Deus tirou da sua vida, esquece isso, não volta atrás. Eu tinha uma amizade uma vez, que aquela amizade estava me fazendo mal. Irmão, eu ia, saía com a pessoa. Pastora, vamos no monte comigo orar e tal. Não era homem, não, mulher. E chegava, mal conseguia falar direito, de tanto que a pessoa falava em língua. Na minha mente, eu, caraca, seu irmão, cheio do Espírito Santo, foi Deus que botou lá na minha vida, que a gente junta. E eu fiquei muito tempo indo no monte, orando, pregando, junto com essa irmã. Só que começou, sei lá, eu ia, mas o Espírito Santo estava me incomodando. Deus falava assim no meu coração: Fabiana, para de andar com essa pessoa. E eu pensei que era quem? O diabo. O diabo é invejoso, né? Só porque a irmã é cheia do Espírito Santo, que a irmã está me ajudando em oração, o diabo quer me afastar dela. E continuei. E aí, só que eu achei estranho, sabe por quê? Uma pessoa cheia do Espírito Santo orando comigo, aquela coisa toda, mas cada vez que eu saía com ela, que eu ia para o monte, as coisas lá em casa começou a dar tudo errado, era o contrário. De vez de dar certo, começou a dar errado. Eu comecei a me desentender com meu marido, e um montão de coisa começou a acontecer errado. E aí Deus falava no meu coração: para de andar com essa pessoa. E a pessoa falando em língua, eu falava: não pode, gente. Não tem como, essa pessoa está cheia de Espírito Santo, o diabo está falando isso. Um dia, eu devia marcar com ela no monte, eu marquei aqui na igreja. Ela veio para cá. Ela sentou ali. Aí ela me deu umas ideias, tá legal aqui na igreja. Aí ela, pessoal aqui, como é que é o pessoal aqui? É assim, assim, assim. Aí
Falei, vem cá, e aqui eles costumam chegar no horário certinho do escuto, nos horários que você faz, botou? Não, às vezes ele chega, às vezes chega um pouquinho mais tarde. Tudo errado. Você tá dando muito mole. Sério. Olha, eu vou te falar uma coisa. Comigo não. Se chegar 5 minutos, não prego mais. Atrasou, se não pode voltar. Eu mando voltar mesmo. Comigo não tem essa não. Tem que respeitar as coisas de Deus. E começou a me dar uns conselhos estranhos. Mas assim, como se fosse um conselho para me jogar contra o povo, sabe? Eu falei, não é para estar com ódio do povo de Deus. Sério, do jeito que ela falava, pode dar mole para esse povo, não. Eles estão pensando que é o quê? Eu falei, caralho, essa mulher tá com raiva do povo de Deus. Eu pensando no meu coração, eu achei estranho, eu falei, pô, estranho essa mulher. A mulher falando língua, aquela coisa toda, de repente ela fala desse jeito. Aí eu fiquei meio cabreira, meio desconfiada, mas mesmo assim eu ainda estava meio, sabe, duvidosa. E aí Deus, nesse dia, eu lembro que eu saí daqui, eu fui no banheiro e veio aqui no meu coração. Eu não falei para você se afastar dessa pessoa. Eu falei, não, deve ser coisa do diabo, continuar orando, vai e fui pro monte e tal. Pior coisa que... Oi? Pior coisa que tem é teimosia do ser humano. Continuei indo com ela. Aí quando foi um dia eu subi no monte, mas eu não estava mais muito satisfeita. Subi, mas foi meio bucha, porque as coisas estavam dando errado na minha vida, aquela amizade. Você sente. Eu senti que depois que eu comecei com a amizade com ela, não era mais a mesma coisa para mim. Até eu não me sentia bem. Era um troço estranho. Você sente. Aí, mas sabe que é a insistência? Isso não tem nada a ver não. Tá, continuei. Aí quando chegou lá, que aqui, gente, eu não estou falando mal nem escandalizando ninguém, eu estou contando um testemunho que aconteceu, diferente, entendeu? Eu estou dando esse testemunho como exemplo. Quando eu cheguei lá, aí tá falando em língua, falando em língua, orando, e essa pessoa foi e veio, né, tentar falar mal do meu pastor para mim. Entendeu? E essa pessoa não ela era de lá, porque ela se desviou. Ela saiu de lá. Logo depois disso, parece que demônio não conseguiu enganar ninguém, aí, entendeu? Aí ela saiu de lá. Aí ela foi e veio começar a querer tentar falar mal do pastor para mim. Eu falei, tem alguma coisa errada com essa mão. Você falar mal do ungido de Deus, tem alguma coisa errada. E aí Deus falou no meu coração, falei para você se afastar dessa amizade. Não, mas domingo que vem a gente vai se encontrar aqui, sábado que vem. Eu falei, irmão, sábado que vem acho que não vai dar não. Eu ia todo sábado. Todo sábado eu ia. Mas sábado que vem, mas como assim, poxa, mas a gente já está nesse compromisso de todo sábado. Pois é, mas não vai dar não. E no outro, falei, eu te ligo durante a semana. Para a gente confirmar. Acabou de ir. Eu fui embora para casa, Deus falou no coração, eu falei para você foi teimosa. Eu sabia que não era eu que estava ali, você estava insistindo. Aí sabe o que aconteceu? Eu cheguei em casa, quando eu rompi com essa amizade, gente, eu estou falando diante de Deus, minha vida todinha mudou. Comecei a entender de novo com meu marido, parecia que eu estava igual o Jonas. E também eu não insisti mais. Depois a pessoa tentou me ligar e tudo, mas ele falou toda pronta que meu Pai Celestial arrancou, que não foi o Pai Celestial que plantou, será arrancado. Então Deus tirou aquela amizade da minha vida, porque Ele sabia que alguma coisa ia dar errado. O demônio estava tentando usar aquela pessoa para me corromper, até meu jeito de lidar com o povo. Você está entendendo? Aí depois é que eu fiquei pensando, eu falei, uma vez eu comentei com o meu pastor, né? Eu falei, poxa, pastor, aconteceu isso. Aí ele falou assim, Fabiana, não seja bobinha não fica aí na cabeça dessas pessoas. Por quê? Essa pessoa que te aconselhou a você fazer isso,
tem um povo dela? Falei, não, Senhor. Tem um ministério que ela prega? Não, Senhor. Não tem ovelha, não tem nada. Você tem um povo. Se Deus está usando você, se você estivesse fazendo errado, Deus não estava enviando o povo para você, não estava levando, tá entendendo? Você não teria um ministério, então você não vai não. Tu vê que a mente dela está tão errada que não tem povo, não tem ministério, não tem nada. Eu falei, pois é, né, pastor? Quem pensa, tá entendendo? Cuidar das maus conversações com os bons costumes. Aquilo que Deus tirou você, nunca você volte atrás. É a pior coisa que você está fazendo. Você está entendendo? O que Deus tirou da sua vida é porque Ele sabia que não ia caber no propósito que Ele tem na tua vida. Não volta atrás, acabou. Você está entendendo? Você tem que seguir, nem que dali para frente, poxa, tem coisas que dói você largar, tem amizades que, poxa, você já estava acostumado com ela. Eu estava pensando que até hoje não teve pessoas na minha vida que a gente fazia obra junto, orava junto, chegou uma hora que Jesus falou, agora você vai para lá e ela para cá. Entendeu? Foi dolorido, senti falta da pessoa, mas Deus falou, não, agora Fabiana não faz mais parte do seu propósito. Daqui para lá não vai mais. E Ele tirou. Então eu não posso ficar, entrar de volta, que isso não existe isso, irmão. Você tem que andar, amadurecer com Jesus. O que Ele tirou, está tirado, acabou. Deus sabe o que está fazendo. Glória a Deus. E o que Ele colocar na sua vida, aí você vai ver, porque às vezes Deus vai tirando o velho para colocar um novo. E às vezes Deus ainda não colocou o novo porque o velho não saiu. Então você tem que ver isso. Você está entendendo? Como é que eu vou colocar vamos supor que essa lâmpada aqui, vamos supor que essa lâmpada queimasse. Para mim botar uma nova lâmpada ali, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar ela dali, para colar a lâmpada não vai dar certo. Eu tenho que tirar a velha que queimou para botar a nova. De repente tem coisas que Deus quer fazer na sua vida e não consegue fazer porque você está carregando a cara do velho. Jesus já falou para você não fazer isso. Glória a Deus. Então se Jesus tirou, Ele sabe porque Ele tirou. O povo, quando Deus quis dar uma vitória ao Gideão, Ele falou, vai lá, diga para os covardes medrosos ir embora. Aí os medrosos covardes saíram. Agora vai lá que eu vou testar isso daí que estão com você. Eu sei que de 32 mil soldados só ficaram 300. O restante, o que Deus fez? Tirou da vida de Gideão. Porque era aqueles 300 ali que estavam em condições de caminhar com Gideão no propósito que Deus tinha na vida do Gideão. Os outros não iam ajudar, ainda ia atrapalhar. Então, e às vezes você fala, mas meu Deus está tirando tanta gente, daqui a pouco eu vou ficar sozinho. Não, irmão. Pode deixar que Deus vai botar as pessoas certinhas na sua vida. Glória a Deus, Deus não vai te deixar sozinho ou sozinho. Amém? Entenderam direitinho? E aquilo que Deus tirou de você, seja um vício, seja uma mania, seja uma amizade, seja o que for, não volta atrás. Relacionamento. Mas por quê? Se não deu certo lá atrás, não acha que vai dar certo agora? Pô, você tem que ver uns vídeos do como é que é o nome daquele homem? Como é que é o nome dele? Aquele que prega para casal e para todo mundo. Vocês têm que ver os vídeos do Cláudio Duarte. Se não deu certo lá atrás, eu acho que vai dar certo aqui. Irmão, quando é de Deus, o negócio dá certo logo. Não tem esse negócio de ficar, vamos tentar de novo, tentar de novo. Eu sei que eles carros do sábado, entendeu? Não, irmão. As bênçãos do Senhor, ela enriquece e não traz dores. Ela traz paz. Entendeu? Então, deu certo, não dá. Às vezes é uma amizade que você já insistiu, mas toda vez que tu começa aquela amizade, tu se sente mal. Entendeu? Vê aquele negócio. Você não sabe explicar, mas é um sentimento esquisito por dentro, pesado. Não traz aquela paz no seu coração. Muito pelo contrário, te incomoda. Jesus já arrancou isso de você. Te incomoda porque você está insistindo. Você tem que vigiar essas coisas.
Glória a Deus. Amém? Então vamos orar então em nome de Jesus. Às vezes você até emprego, você está num novo emprego, Deus te dá um novo emprego, fica aquela pessoa lá do seu emprego, lá atrás, que não deu certo, deu tudo errado, a pessoa fica te ligando. Não vem aqui de novo trabalhar aqui, não esquece isso, não deu certo lá atrás, você tá entendendo? Aí você sai do seu emprego novo, vai para lá, daqui a pouco começa aquela mesma ladainha de novo, você vai, meu Deus, onde eu me parar de novo, me chamar para me humilhar de novo, mas irmão, se tirou porque não tinha que ser, irmão. Se fosse, eu estaria lá até hoje, entendeu? Tem que vigiar, às vezes até uma cilada para tirar você da onde você está, que bem ou mal é uma coisa certa, levar você para lá, daqui a pouco, uma semana, está te dispensando. Caraca, agora eu perdi o outro, agora não posso voltar mais. Entendeu? Você tem que vigiar. Então vamos orar então em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor pelo seu conselho, pela sua palavra, Pai. E pedimos a Ti, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor me ajudasse as pessoas. Pai, que nenhum deles venha a ser enganado. O Senhor disse assim, ninguém de maneira nenhuma os engane, mas o Senhor faz a sua parte. Não é assim, fui enganado porque não sabia, eu não vi a cilada. Não. O Senhor mostra tudo. O Senhor mostra o oculto, o Senhor mostra o escondido, o Senhor dá a direção certa para onde nós devemos ir, como nós devemos fazer. Nós só caímos mesmo se a gente for muito desapercebido, distraído, não sei, Senhor, teimoso ou teimosa, que o Senhor já está avisando. E a seta do maligno, que não vem tentação senão humana, os dardos inflamáveis do maligno, as astutas ciladas do diabo, o laço do passarinheiro, ele vem de tudo quanto é lugar. Como veio na vida daquele rapaz, o rapaz não tinha contato com as pessoas lá fora, pois ele veio pelo celular. Então, o Senhor, Pai, livra essas pessoas desses dardos. Abre os olhos espirituais, que assim que o diabo agir, eles já enxergam logo. Como o Senhor falou, sede simples como uma pomba, amável, com todos, né? Mas prudente como uma serpente, que a serpente, quando ela sente o perigo de longe, ela já se arma todinha para dar o bote. Ela não espera chegar pertinho, não. Ela de longe ela já percebe o mal. Então que essas pessoas sejam assim, que de longe ela já consiga enxergar a armadilha e já pule fora. Em nome de Jesus, meu Pai. É assim que eu peço, Senhor, estou abençoando Jesus e eles. Aliás, eu vou até pedir uma coisa ao Senhor, que o Senhor falou que todo que pede recebe. Dá a eles a mesma visão espiritual que o Senhor tem me dado, o mesmo entendimento, a mesma unção. Em nome de Jesus, o mesmo discernimento. Pai, para que eles enxerguem de longe o que é do Senhor, o que não é, que é uma cilada, que não é, para que eles não venham cair primeiro para depois ver. Em nome de Jesus, eu estou paralisando toda a ação do mal e exigindo que saia, inclusive, da saúde dessas pessoas, onde sua palavra diz que o Senhor já levou as nossas enfermidades e dores. Estou paralisando e expulsando, exigindo que saia da saúde dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Pai, é assim que eu oro, eu os abençoo, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? É isso aí, pessoal. Então agora é só, vem uma semana aí pela frente. Ai, meu Deus, o que eu faço? Abre seu olho, já coloca em prática. Agora você vai sair ali, fora, esquece, amanhã você está fazendo tudo de qualquer maneira, e só Jesus na causa. Amém?
Glória a Deus. Deus abençoe todo o pessoal do Face, do YouTube. A paz do Senhor a todos. Em nome de Jesus. E graças a Deus.